Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Meu nome é Jenny, mas podem chamar-me de rapariga má se quiserem. É assim que as crianças da vizinhança me chamam. Tenho uma longa história para lhe contar. Eu era a mais velha de 5 irmãos. A minha mãe morreu de doença e o meu pai ficou paralisado no acidente de viação. Ele não conseguia andar e precisava usar uma cadeira de rodas. Ver os meus irmãos a sofrer de fome e pobreza era uma visão constante em casa. O meu pai estava deprimido. Os nossos vizinhos ajudaram-nos muito, mas eu estava constantemente preocupada com o que aconteceria se eles parassem. Então decidi tentar encontrar um emprego. Eu sabia que não seria fácil, porque tinha apenas 15 anos. Quem iria querer contratar uma jovem de 15 anos? Embora estivesse apreensiva e sem confiança, decidi encontrar um emprego. Fui a muitos sítios, lojas de roupa, floristas, mercearias. A resposta foi a mesma: não estamos de momento a contratar. Um dia, sentindo-me desanimada, caminhava sem rumo, sem destino em mente, quando de repente me vi perto de um hospital. Num impulso, entrei. Vi uma enfermeira, mas ela parecia triste demais para falar. Então olhei em volta e encontrei outra enfermeira que parecia um pouco mais gentil. Ela notou e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse-lhe que estava à procura de emprego, qualquer trabalho, que até esfregaria e limparia. Ela sentiu simpatia por mim e disse-me para não me preocupar. Em seguida, ela foi ao escritório do diretor. Eu estava preocupada. Estava metida em sarilhos. Um minuto depois ela chamou-me para falar com o diretor. Ele parecia muito gentil e perguntou-me o nome em voz baixa. Eu disse-lhe que era Ginny. Ele contou-me que Martha, a gentil enfermeira, que estava a ajudar-me, disse-lhe que eu estava à procura de qualquer emprego disponível. Ele disse que tinha um emprego para mim, mas estava preocupado que pudesse ser um problema. Senti uma pontada de medo e perguntei qual era o problema. Ele disse que eu teria que trabalhar no turno da noite. Só isso? Eu senti-me tão aliviada. Concordei imediatamente e ele disse que gostou do meu entusiasmo e que poderia começar no dia seguinte. Ai, eu estava tão feliz! Voltei para casa rapidamente, abracei os meus irmãos e beijei a mão do meu pai. Contei-lhes sobre o meu novo emprego. Meu pai olhou para mim com tristeza e disse que eu era muito jovem para assumir essa responsabilidade. Eu disse que estava tudo bem e que eu poderia lidar com isso. Quando eu ia para o trabalho no hospital todas as noites, havia um gangue de crianças que ficavam sempre a vaguear pela vizinhança. Eu esperava que eles não me incomodassem, mas as minhas esperanças foram em vão. E eles gozavam comigo sempre que passava por eles. Nunca disse isto à minha família. Comecei a trabalhar como empregada da limpeza, mas devido ao meu zelo e inteligência, pude aprender um pouco sobre enfermagem e então fui promovida. Primeiro a auxiliar de enfermagem e depois a enfermeira. Os meus colegas apoiaram-me muito. Tudo estava quase perfeito, exceto pelo gangue do bairro, que estava sempre a incomodar-me e a chamar-me Ginny, a rapariga má. Eu queria que eles simplesmente fossem embora e me deixassem em paz. Então um dia, um milagre aconteceu. Enquanto eu trabalhava no hospital, os valentões da vizinhança entraram com o seu líder em braços. Ele estava gravemente ferido, todo o seu corpo estava coberto de sangue. Eles gritavam por alguém que o ajudasse. Quando me viram, imploraram que eu o salvasse. Trabalhei rapidamente com a equipa. O seu estado era grave. Ele tinha sofrido um terrível acidente de moto. A equipa e eu trabalhamos afincadamente para estabilizar a sua condição e tratá-lo. Depois de estabilizá-lo, fiquei exausta. De repente, senti alguém aproximar-se. Era o gangue do bairro. Eles desculparam-se por me incomodar e pediram-me que os perdoasse. Eles disseram que não sabiam que eu trabalhava num hospital. Sorri e disse-lhes que estava tudo bem e que os considerava meus irmãos e irmãs. Outra enfermeira foi ter com eles e disse que o seu amigo estava bem. Fiquei tão feliz que o meu problema estava resolvido. E eles chamaram-me para falar com o seu líder. Ele tinha lágrimas nos olhos e disse-me que lamentava e pediu-me que o perdoasse. Ele foi tão sincero que fiquei comovida. Gentilmente pedi-lhe para ficar quieta e descansar um pouco. Quando estava a ir embora, ele chamou-me e agradeceu-me novamente. Depois desse incidente, o diretor chamou-me e elogiou-me por ter salvo a vida do paciente naquele dia. Eu ainda estava muito longe de realizar os meus sonhos, mas tinha uma boa vantagem. O gangue da vizinhança começou a chamar-me Anjo da Misericórdia. Você sabe, a verdade é mais estranha que a ficção às vezes, especialmente se você tiver um segredo sombrio em sua vida que poderia colocá-lo em perigo se fosse exposto. Esse era o meu caso e essa é a minha história. Meu nome é Charlotte e tenho 17 anos. Vivo com minha mãe. Meu pai faleceu antes de eu nascer, então minha mãe me criou sozinha. Minha mãe sabia tudo sobre mim, meus estudos, meus amigos.
Ela tinha algumas regras que eu tinha que seguir. Comer fora era proibido, não podia ter novos amigos a não ser que ela soubesse tudo sobre eles primeiro. Eu pensava que essas regras eram uma paranoia e eu perguntei a ela por que tantas restrições às minhas amizades. Ela respondia simplesmente: você não pode confiar nas pessoas hoje em dia. Mas aquela não era uma resposta satisfatória, e quando eu perguntava o que aquilo significava, ela não dizia mais nada. À medida que eu crescia, essas regras me intrigavam ainda mais. Eu não conseguia evitar pensar que tudo isso tinha a ver com meu pai, de quem eu não sabia nada. Minha mãe sempre dizia que ele era problemático e que eu saberia de tudo com o tempo. Nas férias, eu me juntei a uma banda. Nós fazíamos muitos shows. Era a melhor. Eu era boa instrumentista e boa cantora. Quando nós acampávamos, conhecíamos estudantes de outros países. Nós fizemos muitos novos amigos e nos divertimos muito juntos. Tivemos ainda a chance de aumentar o sucesso e a reputação da banda. Depois da nossa primeira performance no acampamento, uma garota asiática se aproximou e me abraçou, dizendo: Charlotte, eu sinto tanta saudade de você. Pega de surpresa, eu perguntei: eu te conheço? Ela me surpreendeu dizendo: você não me reconhece? Eu sou a Mary, sua amiga. Eu sorri e respondi: você deve estar enganada, eu não te conheço. Após insistir que realmente era minha amiga, ela se desculpou e foi para junto de seus amigos. Estranho. Embora agora, ao pensar sobre isso, muitas vezes tenho a sensação estranha de que alguém estava me observando em todos os lugares que ia. Tentei me livrar desse sentimento em muitos momentos, mas nunca consegui. Sempre dizia para mim mesma que devia ser minha imaginação. Naquela noite, fomos todos a um passeio na floresta. Estava escuro e eu meio que me separei do grupo e me vi sozinha, cercada por árvores. Chamei pelos meus amigos, mas ninguém me ouviu. De repente, eu esbarrei em alguém. Parecia uma garota e eu me desculpei. Quando me virei para vê-la, eu fiquei chocada em ver a mim mesma ou uma cópia de mim. Eu parecia estar olhando para mim mesma em um espelho. Quem é você? Eu perguntei. Eu sou Charlotte, ela respondeu. Isso é impossível. Eu sou Charlotte, eu afirmei com toda certeza. Você está com a gente aqui no acampamento? Sim, ela respondeu. Eu perguntei a ela o caminho de volta, ela apontou em uma direção e nós retornamos. Enquanto andávamos, o telefone dela tocou. Era o pai dela. Ele estava preocupado com ela e queria ter certeza de que tudo estava bem. Chegamos às nossas barracas sem nenhum incidente e eu disse: foi muito bom te conhecer, Charlotte. Nos vemos amanhã? Senti uma forte conexão com aquela garota sem motivo algum. Então percebi que tinha esquecido minha bolsa e voltei para pegá-la. Novamente senti que estava sendo observada. De repente, algo atingiu a minha cabeça. Quando eu acordei, estava sentada em um carro cercado de pessoas usando óculos de sol. E eu estava apavorada. Quem são essas pessoas? Eu exigia saber. E o que vocês querem de mim? Um homem disse que meu pai era a razão de eu ter sido sequestrada. Quando eu disse que meu pai tinha morrido há muito tempo, ele riu. Então ele espirrou alguma coisa no meu rosto e eu perdi a consciência. Quando mais tarde eu acordei, a outra Charlotte estava amarrada ao meu lado. Um homem parecia confuso ao dizer duas de mim, e ele perguntou ao seu chefe qual das duas era a garota que procuravam. De repente ouvi alguém gritar: parem! Não se mexam! A polícia apareceu dentre as árvores, cercou o carro e prendeu os homens. Depois desamarraram as duas Charlotte. Alguém surgiu parecendo muito preocupado. A outra Charlotte começou a acordar e perguntou onde estava e o que estava acontecendo. Então ela viu seu pai correndo até ela. O pai dela me olhou e perguntou meu nome e o nome da minha mãe. Quando eu respondi, ele disse que sabia quem eu era e que eu levasse um abraço para ela e que dissesse que ele continuava a guardar seu segredo. Então ele me deu uma medalha e me abraçou, dizendo que não sabia se me veria de novo. Eu ainda estava olhando para ele, confusa, e ele sorriu e me perguntou onde meu pai estava. E eu disse que ele tinha morrido. Ele disse que aquele era um acordo entre ele e minha mãe, e que eles estavam apenas tentando proteger a minha outra Charlotte, que era minha irmã gêmea. Ele disse que teve problemas em seu trabalho, algumas pessoas ameaçaram nos matar, então ele e minha mãe decidiram nos separar. Ela ficou com você e eu fiquei com sua irmã gêmea, ele disse. Nós fizemos isso para mantê-las a salvo, e eu chamei sua irmã Charlotte exatamente como você. Me senti ainda um pouco esgotada naquele momento. Era absurdo. Eu não conseguia acreditar.
De repente, eu ouvi alguém me chamar. Charlotte, acorda! Está na hora da viagem. Você deve ter tido um pesadelo, porque você estava gritando. Eu acordei na barraca com uma amiga. Nós saímos da barraca. Eu parei. Bem na minha frente, olhando fixamente nos meus olhos, estava a outra garota, que era a minha imagem no espelho. Eu adoro a minha família, adoro nossos encontros, nossas brincadeiras, nossas refeições e tudo mais. Não consigo imaginar minha vida sem eles, mas uma vez eu quase matei toda a minha família. Não, eu não fiquei louca, eu te garanto. Não se preocupe, vou contar o que aconteceu. Meu nome é Ginger, tenho 18 anos. Como você pode ver, estou usando um avental. Isso porque eu amo cozinhar, amo tudo que diz respeito à cozinha. Meus momentos mais felizes são quando eu encontro a minha família para uma refeição. Eu sempre cozinho para eles e eles também amam isso. Eles me apoiam, me deixam tentar pratos de países diferentes. Eu gosto de ouvir suas opiniões sobre minhas habilidades culinárias e também sou viciada em programas gastronômicos. Um dia, minha prima Charlotte veio nos visitar antes do Dia de Ação de Graças. Ela gosta de se vestir de preto e aquele dia não foi exceção. Por alguma razão, ela me ligou mais cedo e perguntou se eu já tinha ouvido sobre a maldição do Dia de Ação de Graças. Eu disse não, claro. Então ela me disse que a maldição acontecia em grandes famílias que se reuniam para grandes jantares nesse dia. A maldição era causada por um espírito maligno chamado Vicky, que possuía o corpo do cozinheiro da casa e envenenava toda a família. Ela disse que Vicky era uma dona de casa e uma grande cozinheira e amava sua família, mas ainda assim os envenenou durante o jantar de ação de graças. Ela os viu morrer um a um e então tirou a própria vida num grand finale. No começo eu pensei que a Charlotte estava brincando e tentando me assustar. Disse a ela que era tudo bobagem, tudo história de carochinha. Mas ela me disse que toda lenda se baseia em fatos. Eu parei para pensar e de alguma forma era verdade, eu pensei. Fui para o meu quarto, entrei na internet e encontrei as mesmas informações sobre a maldição que ela tinha me revelado. E fiquei ainda mais assustada. Vi que era exatamente como eu, ou seria o contrário. Eu parei de me aprofundar porque precisava me concentrar em preparar a refeição. No dia de ação de graças, meu pai trouxe alguns ingredientes que incluíam uma garrafa com um líquido branco que eu pensei ser leite, embora tivesse um cheiro estranho. Mas eu pensei que estava imaginando coisas. Minha tia ligou para dizer que chegaria em alguns minutos, então eu tinha que correr para terminar o jantar rapidamente. Meu toque final era a sobremesa, que seria um doce de abóbora. Eu o preparei usando o leite que meu pai tinha trazido. Depois que todos chegaram, servi o jantar e nós nos sentamos para a oração antes de comermos. Todos começaram a comer, tudo ia bem. Todos conversavam alegremente e me elogiavam pela comida. E eu fiquei muito feliz. Mas de alguma forma eu não conseguia deixar de sentir que alguma coisa estava errada. Olhei para a Charlotte e ela apenas sorriu em apoio. De repente, todos à mesa começaram a apertar o estômago e gemer de dor. A última coisa que me lembro antes de perder a consciência foi meu irmão chamando a ambulância. Quando acordei mais tarde, eu estava deitada em uma cama de hospital junto com todos os meus familiares que também estavam em camas hospitalares. O médico veio e disse que todos ficariam bem. Então ele olhou para mim e piscou e disse: "Da próxima vez, mocinha, eu recomendo que você não use tinta nos seus pratos." E foi assim que eu quase matei toda a minha família.